né? Olá, boa noite. Estamos aqui no Conversa de Botequim, nessa sexta-feira agradável, mudando de horário, né? Nós fazíamos às 17, agora às 19. E hoje com uma pessoa muito querida, não é? Temos algumas histórias bem interessantes em Brasília, né, Socorro? Verdade. Eu na Federação Nacional dos Médicos, Socorro em Secretaria de Governo. E eu me lembro que algumas vezes, viu, Sérgio, de 11 horas da noite a gente terminava o expediente. Socorro, onde é que tu estás, Socorro? E vocês? Estamos aqui no... Eu vou Lava Jato, vou cair na Lava Jato, no posto da Lava Jato. Tá? Mas Socorro tem também uma história muito emotiva, muito emocionante, de superação, né? Quer dizer, é uma construção muito bonita. Vai valer a pena vocês assistirem. Socorro, uma boa entrevista aí para você, minha querida. Obrigado, meu amigo. Cefas, boa entrevista, meu amigo. Passo o microfone aqui para você. Muito obrigado. E estou ali assistindo. Oba! Assistindo e participando, uma alegria estar aqui no Instagram, Dr. Geraldo Ferreira, presidente do CIMED, que está aqui apoiando este programa com doutora Socorro Moraes. Já estamos no Facebook Cefas Carvalho, ao vivo. Estamos entrando no Facebook. Já está no Doutora Socorro Moraes. Isso. Já estamos também no Instagram, Doutora Socorro Moraes, aqui. Grande abraço. E estamos no Facebook Cefas Carvalho. Como você sabe, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui em mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, agora às 19 horas, no Bardalos Comida e Arte, no centro de Natal, uma entrevista, um bate-papo com alguém que faz arte, política, empreendedorismo, medicina e também a medicina humana, como é o caso de doutora Socorro Moraes, a quem eu vou saudar. Doutora Socorro, uma alegria tê-la aqui. Bem-vinda ao Conversa de Botequim. É uma satisfação, né? Quando o Geraldo me convidou, já há alguns meses atrás, eu ainda hesitei, porque eu estava muito envolvida com outros projetos, mas é uma alegria enorme, né? A gente estar aqui dando essa contribuição e construindo essa memória que certamente vai ficar lá nos anais do Sindicato dos Médicos. Perfeito, nós é que agradecemos em nome da equipe, José Águio na filmagem e produção, Natália Chagas, assistente de produção e mídias sociais, e nós estamos aqui o apoio logístico Lula Belmont no Bardalos Comida e Arte. Os dois lembretes de sempre, o programa é 100% interativo, quem quiser assistir vem pro Bardalos, já tem gente assistindo aqui, daqui a pouco eu mando um abraço para todo mundo que está aqui, pode vir aqui, quem estiver aqui, come alguma coisa, bebe alguma coisa, alcoólica ou não, uma água, um suco, a sopa daqui é maravilhosa, a omelete também, e você pode fazer perguntas para o doutor Socorro, e quem está assistindo pelas mídias também pode fazer perguntas que eu vou passando aqui para a doutora Socorro. Agradecer aos nossos apoiadores, daqui a pouco eu digo um por um, mas vamos começar o bate-papo. Doutora Socorro, tem um monte de perguntas para fazer. Já entrevistei a senhora antes, sim. Na PNTV, Potiguar Notícias, acompanha o seu trabalho. A senhora trabalhou em Parnamirim, onde eu trabalhei por muito tempo, no Potiguar Notícias do saudoso Pinto Júnior. Grande ser humano. Grande ser humano, que está assistindo lá em cima o com programa, certeza. Com toda certeza. Até me arrepiei aqui. O grande Pinto Júnior, que foi quem me pautou para entrevistar a senhora, né? A primeira vez. Mas a primeira pergunta é uma tradição do programa. É como a pessoa começou naquilo pela qual hoje é conhecida. A senhora tem um trabalho belíssimo em relação ao envelhecimento feminino, a menopausa. A senhora já trabalhou em Brasília, no governo federal. Mas como isso começou? A senhora queria ser médica desde criança? A senhora tinha esse sonho? Eu sei que a senhora foi enfermeira primeiro. Como era a Socorro Moraes criança e quais eram os seus planos profissionais, qual era a sua vida infantil? Cefas, assim, eu costumo dizer que tudo que eu sou e que eu me tornei, eu devo à minha mãe. Eu sou caicoense, nasci em Caicó no dia 10 de dezembro de 1962, né, uma data assim emblemática, porque foi o dia em que foi promulgada a Carta dos Direitos Humanos. Então, eu digo, já nasci com essa força, né, de lutar sempre em defesa da inclusão, né, e nesse mundo tão diverso em que a gente vive. Então, eu nasci lá em Caicó, lá eu vivi até os 17 anos de idade e migrei para Natal depois que passei no vestibular para enfermagem. Eu era muito pobre, eu perdi meu pai aos 14 anos de idade. 14 anos? Sim. E a minha mãe, como ela sempre disse, né, ela só não fez roubar ou se prostituir para me criar. Mas trabalhou como empregada doméstica. Tudo em Caicó? Tudo em Caicó. Era a melhor cozinheira, a melhor doceira, né, lá de Caicó.
E também era bordadeira, costurava. Fazia de tudo. Ela fazia de tudo para a gente sobreviver com Eram muitos dignidade. irmãos? Não, eu sou filha única. Filha única? Filha única dela. Porque também eu sou filha de uma relação extraconjugal do meu pai. Nossa. Então, meu pai era um homem que contribuiu muito para o desenvolvimento de Caicó, o senhor Miguel Elias, Sim. né, de quem eu tenho uma lembrança muito vaga. Né? A contribuição dele foi muito pequena na minha educação e na minha formação, por razões óbvias. Né? Ele tinha a família dele, a esposa dele, e com quem ele teve 6 filhos. Na verdade, eu tenho 13 irmãos por parte de pai, mas eu convivi muito pouco com eles, né? Na verdade, a minha história toda fui eu e a minha mãe. E sua mãe? Então vim para Natal com 17 anos para estudar enfermagem. E me formei, né, com 22 anos, 21 para 22 anos, e logo em seguida, assim, eu ainda estava concluindo o curso, abriu-se um concurso para a primeira turma de mulheres que estavam entrando na aeronáutica. E aí eu me submeti a esse concurso, fui aprovada, fui selecionada e fui morar no Rio de Janeiro. Então, peraí, de Caicó para Natal, depois para o Rio de Janeiro. Enfermagem e direto para o Rio de Janeiro como militar. Como militar, né? Onde Que eu fiquei história, durante 2 anos e a minha mãe, né, sempre dizia assim: você vai envelhecer, vai se aposentar muito cedo e vai ficar uma enfermeira frustrada, porque enfermeiro vai fazer o quê, né? Então você precisa ser médica. Com todo respeito à enfermagem, a quem eu devo muito do que sou e do que me tornei, foi meu primeiro amor, a minha primeira profissão, né? Mas ela, de tanto dizer isso todos os dias, acabou me influenciando. E eu sempre tive um espírito de liberdade, né? E a vida militar, ela tem que caber dentro de normas e procedimentos. Então eu vi que aquele não era um mundo para eu permanecer por muito tempo. Lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro, no Hospital do Galeão. Mas uma curiosidade, doutor Socorro, como é que foi a transição? Assim, a menina de Caicó, de repente Natal e de repente Rio de Janeiro. Que é uma cidade grande, é uma das capitais do Brasil. Como é que foi esse choque? Olha, a vida, eu sempre digo que eu estou sempre sendo convocada a fazer novas coisas, a recomeçar de alguma forma. Foi assim toda a minha história, né? Em Caicó, eu tive muita dificuldade de sair de Caicó para vir para Natal. Eu fui morar na residência universitária, eu não tinha posses nenhuma. Uma pergunta importante. Veio com sua mãe ou veio sozinha? Não, vim só. Sozinha? Ela me colocou no ônibus da Jardinense. Nossa. Após uma procissão de Nossa Senhora Santana, né, que é uma tradição em Caicó. E 41 anos depois eu voltei a essa procissão, que foi agora, em julho, para fazer as pazes com Caicó. Não tinha voltado até então? Eu ia, mas assim, não para reviver toda essa situação, né? Nossa. Mas enfim, ela me colocou dentro desse ônibus e disse assim: você vai para lutar, para ficar e para vencer. E aí me jogou dentro do ônibus e foi embora. E eu queria chorar, eu era a única pessoa que não queria vir para Natal. Eu queria continuar em Caicó, fazer um curso de pedagogia. E eu talvez não sei, não é, Cefas? A gente nunca sabe, a gente só entende a vida quando você olha para trás e diz assim, faz sentido, sim, tinha que ser desse jeito. Mas talvez, eu não sei se eu seria mais feliz ou menos se eu tivesse ficado em Caicó. Mas o fato é, né, que eu tinha que vir para Natal. E aí fui morar na residência universitária, não é? E terminei. E aí foi aquele processo, né? Filha única, criada debaixo da saia da minha mãe, né? E fui morar num lugar com mais 34 mulheres, né? Mulheres diferentes. Sem privilégio nenhum. Sem nenhum sem privilégio. Sem mamãe paparicando. Nos primeiros dias eu tive que dormir num colchão no chão, porque não tinha vaga nos quartos, né? Eu dormia numa sala, que era a sala de estudo. Mas o fato é que deu tudo certo, né? Nós conseguimos, concluímos o curso de enfermagem e fomos para o Rio de Janeiro, sim, que foi outro choque, né? Como é que foi esse choque? Pois é, você ir para o Rio de Janeiro, você ser militar, eu fui como segundo tenente da aeronáutica, né? E foi uma experiência ímpar na minha vida. Primeiro você faz um treinamento para você entender que primeiro é a instituição, segundo é a instituição, terceiro a instituição e depois você e seus sonhos. Foi isso que o meu comandante me disse quando eu fui aprovada no vestibular para medicina, que eu queria voltar para Natal. Minha mãe disse assim, olha, o Rio de Janeiro é lindo, mas esse lugar não presta nem para quem nasceu aqui.
Isso é um lugar para a gente visitar de vez em quando. Passear, né? Vamos voltar para o nosso Rio Grande do Norte. Né? Mamãe tinha muito esse sentimento de pertencimento, de raiz, né? E com todo respeito ao Rio de Janeiro, que eu fui muito bem tratada no Rio, não é? Mas naturalmente eu tinha que voltar para cá porque fui aprovada no vestibular. Sim. E vim estudar na Universidade de Medicina. Antes da gente começar a falar da medicina, sua mãe era muito rigorosa com você? Muito. Muito. Ela dizia podia assim, sair pra festa, podia dançar, forró? Não. Não? Tanto é que até hoje eu não sei dançar, né? Não aprendi a dançar. Olha, eu vim aprender agora a nadar, porque eu não sabia nadar, eu não sei andar de bicicleta. Eu nunca aprendi a dançar, né? Mas eu quero, antes de partir daqui, né, aprender a dançar e a andar de bicicleta. A nadar eu consegui aprender. Então sua mãe não deixava ir pra festa, não? Não deixava. E assim, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, né, com a minha mãe. Ela vendia verdura na feira de Caicó e nós íamos juntas. E depois fazendo, não sei se vocês conhecem, cigarro de fumo de corte, que faz aquele cigarro. Até hoje eu ainda sei o movimento do dedo. Não sabe dançar, mas sabe o movimento do dedo. Então eu estudava de manhã e à tarde eu fechava cigarro de fumo com a minha mãe até vir morar em Natal. História fantástica. E meu pai, que era o rei de Caicó, né? Mas nós éramos trabalhadoras para ele. Né? Nós tínhamos que gerar a nossa renda para nós sobreviver. Doutora Socorro, já que a senhora falou disso e com toda a delicadeza, a senhora encontrava seu pai, esbarrava com seu pai na cidade? Encontrava no sábado, né? A feira de Caicó é no sábado, então aos sábados nós íamos prestar contas a ele e receber o soldo do suor do nosso rosto, eu e ela. Né? E eu, assim, até 14 anos de idade, Cefas, meu papo é muito reto, eu não era nem registrada como filha dele. Nossa. Então ele foi acometido de um câncer e por orientação de algumas pessoas da cidade, que conhecia muito a minha mãe, inclusive um senhor a quem eu devo, né, que era o senhor José Dias, o pai de um colega médico, Dr. Robson, chamou meu pai no cartório dele e disse assim: olha, seu Miguel, o senhor devia reconhecer essa menina como sua filha, porque o senhor pode se arrepender de não tê-la como sua filha legítima. O senhor tem alguma dúvida que essa menina não é sua filha? Ele disse: não, nenhuma. Disse: então tenha esse ato de nobreza e a reconheça como filha. Aí eu era Maria do Socorro de Medeiros. Passei a me chamar Maria Socorro Medeiros de Moraes. Então a minha mãe, que foi a minha maior referência, minha mãe foi vítima de tudo que você possa imaginar, né? De todo tipo de violência. Porque ela era uma menor trabalhadora, né? Ela foi para a casa do meu pai ser babá dos filhos dele, do casamento, e foi assediada sexualmente inúmeras vezes por ele. Quando ela completou 18 anos, ele tirou ela de lá, colocou ela numa casa e fez ela mulher dele. Nossa. E aí eu fui, quando ela ficou grávida, né, 3 vezes, a primeira e a segunda vez ele levou a minha mãe para uma capital próxima e ela esvaziou o útero, por livre e espontânea pressão dele, contra a vontade dela. Quando ela engravidou de mim, ela escondeu a gravidez. É muito traumático dizer isso ao vivo, mas é a verdade. Né? E quando ele descobriu, ela já estava com aproximadamente 20 semanas, né? 4 meses. E ela disse: essa eu vou ter, este ou essa eu vou ter. E eu vou ser inteiramente responsável pelo resultado dessa gravidez. O senhor não precisa nem reconhecer como filho ou filha, nem precisa me sustentar. Eu vou fazer o que eu sei, que é cozinhar, bordar e costurar, e vou criar o meu filho. Nossa. E ele tirou tudo dela, ela foi sem empregada doméstica, e eu nasci, ela ficou em trabalho de parto durante 3 dias, ela teve diabetes gestacional. Eu nasci um feto enorme, com quase 5 quilos, fui arrancada por um fórceps, né? E ela, por isso que eu me dediquei tanto a essa causa das mulheres. Isso. Né? E aí, por isso que eu digo que eu devo tudo a ela. Sim. Então, somente aos 14 anos foi que ele me reconheceu como filha legítima dele e me deu esse nome de Moraes. Né? Mas, assim, não, isso é uma parte da minha vida que eu já resolvi. Sim. Mas quando eu digo que fazer as pazes com Caicó, né? É que eu fui vítima de muito preconceito em Caicó, eu e a minha mãe.
Então eu sei, Cefas, o que é miséria, eu sei o que é violência, eu sei o que é preconceito, eu vivi tudo isso. Mas graças a eu acredito muito em Deus, não é questão de religião, mas eu acredito claramente que quando Deus tem um propósito e você luta por isso, você chega onde você quiser chegar. E minha mãe dizia assim, você um dia ainda vai ser uma grande autoridade nesse país. Eu pequena, assim, fechando cigarro de fumo. Né? Nossa. E aí eu realmente fui. E foi. Secretária Nacional de governo federal. De promoção e defesa das pessoas idosas. E fui, representei o Brasil na Assembleia Geral de Assuntos Sociais da ONU, entrei em Nova York como chefe de Estado. Então, quando eu fiz isso, eu me lembrei claramente, eu olhava assim, parecia que eu estava vendo a minha mãe sorrindo e dizendo, tá vendo? Tudo deu certo. E deu certo. Então, assim, hoje com 62 anos, né, eu até me emociono, obrigada pelas palmas, né, quando eu falo disso. Sim. Mas eu acho que é possível transformar, é possível ir além. Basta você acreditar, né, segurar firme na mão de Deus e seguir em frente. Nossa, depoimento forte e lindo. A gente vai continuar e vai fazer links disso tudo até chegar na questão da defesa, né, das mulheres, das mulheres de maneira geral. Mas, doutora Socorro, para aquela brincadeira, né, com o doutor Geraldo que eu falei, da linha temporal. Sim. Aí a senhora resolveu fazer medicina, passou. Como é que foi o curso de medicina? Olha, não foi fácil, porque eu fiz medicina trabalhando, né? Eu fiz concurso para o Estado, então eu dava plantão no Hospital Clóvis Sarinha, na urgência. Eu fiz, na época também passei num concurso federal, e aí fui trabalhar no IFRN, antigo, na época era ETFERN, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, como enfermeira. Porque aí, quando eu larguei esse emprego da aeronáutica para vir para Natal, e eu olhei para minha mãe e disse assim, mãe, a gente vai ter que começar tudo de novo. E ela disse, sempre vamos ter que começar tudo de novo. Nossa. Mas vamos em frente. Ela é uma filósofa, ela né, Socorro? Ela era uma mulher... As histórias que você está contando. Muito. E assim, tem coisas dela, assim, nossa, que ela dizia muito isso, né? A gente só não vai dar certo se a gente não acreditar. Né? Acho que o sofrimento ensina muito as pessoas, né? Muito que ela se reeditou, né, através de mim. Aqui nós temos Nancy, que conheceram ela de perto. Conheceram ela? Indo lá para Parnamirim, né, eu dava plantão, teve uma época que eu dava muito plantão em Parnamirim, e ela ia, às vezes, no domingo à noite, levava os meus 2 filhos, né, que eu criei meus filhos praticamente sozinha, e ela ia para lá para a gente jantar, levava uma pizza, mas para criar esse aconchego de família, né. Mas voltando para a medicina, nós largamos tudo no Rio de Janeiro, eu fui obrigada a pedir baixa na aeronáutica, porque naturalmente eles não iam me redistribuir para cá. Quando eu fui falar com o meu chefe, meu comandante, né, ele disse assim, olha, eu respeito muito, meus parabéns, mas a senhora ou fica aqui ou vai embora. Devolve tudo que a aeronáutica fez, a senhora ainda vai passar 2 anos pagando a aeronáutica que nós investimos em você. Nossa. E assim foi. Né? Foi assim? Foi assim. E aí eu vim para Natal e nós logo fomos chamadas para assumir um emprego na Escola Técnica Federal. Eu era assistente administrativo, tinha passado no concurso para assistente administrativo, e aí logo em seguida, em 1988, veio a grande reforma, né, a reforma do Serviço Público Federal, e aí eu fiz um concurso interno e passei a ser enfermeira. Mas e passei 2 anos, viu, pagando as fardas, os cursos. Nossa. Era um valor simbólico, mas assim eu acho que certo. Né, eles investiram em mim para eu ser militar. Se eu desistir por questões minhas, de alguma forma eu tinha que retribuir ao Estado brasileiro o que o Estado brasileiro investiu em mim. Tem lógica. Tem lógica. E aí 6 anos fazendo medicina, né, estudando e trabalhando. E foi maravilhoso. Eu sou da turma que se formou em 1991.2. Uma turma emblemática na Universidade Federal, né, que era conhecido como a Turma da Gaiola. Por quê? Porque tinham muitos rapazes que eram homossexuais, assumidos mesmo, né? E naquela época, né, em 1986, isso era um escândalo na medicina. Nossa. A medicina é uma profissão extremamente conservadora, até hoje, né? É uma profissão cada vez mais, com mais mulheres, mais ainda de um mundo muito machista. Das nossas entidades médicas, eu estava aqui parabenizando o colega Geraldo,
né, que é o presidente da FENAM eleito, mas ele abriu esse espaço para uma mulher. Muito bom. Né, porque as nossas entidades médicas ainda são dominadas pelos homens. Sim. Então a minha turma era a turma da gaiola, né, mas uma turma assim que celebrou um tempo histórico na universidade. Era uma turma alegre, uma turma de pessoas extremamente inteligentes, que hoje tem gente espalhada aí pelo Brasil todo, fazendo uma medicina de qualidade. Que bacana! Pois é. E aí me formei em medicina em 1991.2, fui fazer residência médica e fui para a Universidade Federal de Pernambuco. Pronto. Como é que foi a experiência lá? Foi, de novo, começando tudo outra vez. Mais uma cidade, mais um estado. Mais uma cidade, mais uma... Né, nessa época eu já era casada, né, com o pai dos meus filhos, e não foi fácil. Né, terminou numa separação e depois, alguns anos depois, eu voltei para ele e tive os filhos dele. Teve essa história também. Haja história. Tem muita história. Você tem 62 anos, tem que ter algum privilégio, né? E a gente acaba tendo muita história para contar. Sim. E aí a gente fez residência médica ali. Nesse período eu tinha passado também num concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí fui redistribuída do IFRN, na época o ETFERN, para a Maternidade Escola Januário Cico, onde fiquei pouco mais de 22 anos lá. Né? E assim, eu fui envelhecendo, Cefas, com as minhas pacientes. Né? Durante aproximadamente 15 anos eu fui obstetra. E de novo a minha mãe chegou assim para mim e disse assim: você precisa redimensionar esse seu trabalho. Porque ela se incomodava muito, né, com as pessoas me acordando de madrugada para fazer parto. Né? E ela dizia assim: olha, daqui a alguns anos as mulheres que vão parir são aquelas que não querem estudar ou que não querem trabalhar. E vão usar os filhos como uma pensão. Ela tinha essa visão? Tinha. A mulher inteligente só vai ter no máximo 2 filhos. Meu Deus. Ela dizia isso. Ela só teve uma, né? Então você precisa pensar em começar a estudar outras coisas. Por exemplo, envelhecimento, porque o povo vai começar a envelhecer e vai querer envelhecer melhor, envelhecer com qualidade. E aí ela disse isso, eu disse: pois é, vamos ver, mas eu estou aqui tão imbuída de trabalhar, de construir uma casa, de fazer um patrimônio, já tinha 2 filhos, e aí eu fui buscar fazer mestrado e doutorado. Sim. Daí eu estou contando isso tudo para dizer por que eu fui para a área do envelhecimento. Isso. Né? Então, fui conversar com a professora Tessia Maranhão, e ela era a coordenadora, a diretora lá da pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde. E eu cheguei já com um projeto pronto, assim, que era para estudar uma técnica cirúrgica para correção de incontinência urinária em mulheres, né, que se queixavam de incontinência urinária. Ela olhou e disse: olha, o projeto é bom, tem relevância, mas não é isso que nós queremos agora. Se você quiser fazer mestrado e doutorado, você vai estudar o que a universidade quer, que é envelhecimento. Então você tem muita liderança em Parnamirim, cria um grupo de pesquisa lá, com mulheres na transição para a menopausa, e vai ver de que adoece e morre essas mulheres. E tem mais, esse trabalho é um estudo prospectivo, uma pesquisa clínica, que tem que durar pelo menos 10 anos. E tem que ser uma amostra de no mínimo 1.000 mulheres. Por menos do que isso, não tem relevância, não vai servir para a gente aqui. Aí a vida realmente me convocou, né, para estudar envelhecimento. E eu não tinha escolha. Eu queria fazer mestrado e doutorado, porque dentro da universidade, se você não for mestre, pelo menos mestre, você não tem valor, até para pensando na minha aposentadoria. Né? Sim. E graças a Deus deu certo. Né? E a doutora Tessia, eu digo muito que ela foi um divisor de águas na minha história profissional. Porque quando ela decretou isso, eu me interessei por esse assunto. Eu tinha 44 anos na época, 42, e fez toda a diferença. Né? Porque daí eu fui estudar envelhecimento, fui entender o meu processo do envelhecer, porque logo em seguida eu entrei na menopausa. Sim. E me tornei mestre e doutora. Mas passei 10 anos estudando 10 anos. De que adoece e morrem as mulheres na transição para a menopausa. Então deixa eu perguntar, como jornalista, de que morrem? Qual foram as conclusões? As doenças cardiovasculares, as doenças, infelizmente. Matam e continuam matando muito as nossas mulheres. As mulheres já estão infartando tanto quanto os homens. Porque existe, assim, eu como jornalista sou leigo nisso, mas existe aquele, não sei se é um mito, de que mulher não tem infarto.
Nós vivemos Só 7 homens. anos mais que os homens, né? A expectativa média de vida da população brasileira hoje é de 75 anos, as mulheres vivem 79 e os homens 72. Pelas besteiras que os homens fazem, devia ser até mais. Os homens não vão em serviço de saúde, demora... Homem briga, não vai, eu tenho dificuldade em ir, homem briga Ó, em tá trânsito. As mulheres são mais usuárias do serviço de saúde, Bem mais, mas infelizmente elas, por exemplo, eu estava vendo o resultado da última pesquisa por amostragem de domicílio, 56, quase 57% das mulheres 60 mais são hipertensas. Nossa. E 24% são diabéticas. Nossa, são números altos do Não, pessoal. então assim, elas vivem mais, nós vivemos mais, mas envelhecemos mal. Né? E precisamos mudar isso. Então as mulheres adoecem das doenças cardiovasculares e morrem das doenças cardiovasculares ou de câncer. Nossa. Ainda. Em relação à saúde, doutora Socorro, assim, eu como jornalista, eu leio matérias, não tanto sobre saúde, mas mais sobre comportamento e sociologia, de que as mulheres envelhecem hoje de uma forma diferente dos anos 80, diferente de nossas mães, avós. Como é que a senhora vê aplicando a questão da saúde e também a questão comportamental e sociológica desse envelhecimento hoje? Isso tem impacto uma coisa na outra? Sim, com certeza. Eu acho que as mulheres hoje conquistaram um espaço muito importante. Né? Todas as mulheres, de todas as classes sociais. Né? Lógico que as mulheres, as invisíveis, as mulheres negras, as mulheres periféricas, essas têm um pouco mais de dificuldade. Né? Existem muitas formas de envelhecer no Brasil, né? Nesse Brasil de muitos Brasis. Né? Mas no todo, no geral, né, nós mulheres avançamos muito, nós temos hoje referenciais no que se refere às políticas públicas, ao avanço na parte judiciária, né, que garante muitos direitos às mulheres. Né? E as mulheres querem viver, elas entenderam que a vida não se resume a um casamento, a você ter filhos, a você produzir, né, produzir mais-valia, trabalhar e adoecer e morrer. Então, mulheres que, como eu, depois dos 50 anos, os filhos já criados, eu tenho 2 filhos, né? Um mora em Brasília, a outra está terminando medicina veterinária, mora aqui em Natal. A gente quer se refazer, a gente quer se recolocar, a gente volta para a pista, né? A gente volta para a pista e a gente vai correr atrás do prejuízo, daquilo que a gente não viveu, né? Quando estávamos lá. Isso inclui dançar forró? Dançar forró, casar com um homem mais novo, como eu, tenho um marido agora de 40 anos. Que está aqui, né? Que está aqui fazendo a transmissão aí. Isso. Então, acho que é isso. A gente tem que ir se refazendo, se repaginando e construindo novas histórias. Né? Eu sou cheia de sonhos. E aí você vê que você tem um ikigai, você tem um propósito, né? Faz você viver e viver e viver. Você vê os grandes centenários, né, que deixaram aí legados para a nossa história, eram pessoas que tinham ikigai, que tinham propósito, que tinham vontade de estar se recomeçando e se refazendo. Eu estou nesse grupo. Perfeito. Eu e muitas mulheres 60 mais. Sim, com certeza. Isso é fantástico. Doutora Socorro, dentro desse raciocínio, dessa resposta maravilhosa, como é que foi essa sua volta para Caicó, essa sua reconciliação com Caicó, que a senhora falou no começo e chamou minha atenção? Como é que foi isso? Pois é, eu tenho muitos traumas de Caicó. Né? Começou pela igreja, nos domingos a gente ia para a missa, mas eu e minha mãe não podíamos sentar na primeira fileira, porque a primeira fileira era destinada para a sociedade caicoense. E eu sempre fui muito audaciosa. Né? E eu disse, eu vou me sentar, eu quero ver o padre mandar eu me levantar. Eu tinha 14 anos de idade, a mamãe disse, não vá não, que a gente vai passar vergonha, mas eu vou. E sentei numa missa de Natal, viu, doutor Chaguinha? Me sentei na primeira fileira, o padre não veio não, mas o sacristão veio, eu disse, olha, esse banco está reservado. Eu disse, para quem? Para as famílias caicoenses, mas eu sou caicoense. Caicoense. Não, mas é as famílias que contribuem, que dão o dízimo, entendeu? Eles compram um lugar, né, aqui. Nossa Senhora! Então você vê que... Iconoclasta com 14 anos. 14 anos. Eu fui realmente, não fui nem convidado, eu fui obrigado a sair do lugar, né?
Mas você vê, então, Sim. esse foi o lugar onde eu nasci, onde eu cresci. Né? Eu tenho muito orgulho de ser seridoense, eu acho que nós temos grandes histórias de figuras seridoenses, mas minha mãe costumava dizer que o Seridó é uma nação e a capital era Caicó. Né? E realmente o Seridó, né, já deu muitos grandes intelectuais. Na medicina a gente tem muitos grandes expoentes, né? Inclusive ainda hoje, né, militando aí temos o Dr. Robson Dias, que é o presidente da Sociedade de Ginecologia, um grande defensor dos direitos reprodutivos das mulheres, né, caicoense. Doutora Tessia Maranhão, não é caicoense de nascimento, mas é de espírito, né? Então temos grandes nomes aí da medicina. E eu tenho muito orgulho de Caicó, mas eu sofri muito em Caicó, Cefas. Mas minha mãe dizia assim, esquece isso. A vida não tem retrovisores. Então você não tem que ficar olhando para trás, é seguir em frente e seguir a vida. Não dá tempo de ficar olhando para trás, né? Então vamos voltar a Caicó. A primeira vez que eu vim a Natal, quando eu era da aeronáutica, né, ela disse assim, ela queria que nós fôssemos para uma procissão de Santana, eu fardada de segundo tenente da aeronáutica. Nossa! Para mostrar a Caicó que pra nós passar na cara, né? Eu disse, criatura, esse eu não vou cumprir. Não vou não, porque aí já era demais, né? Mas era o desejo da vida dela. O primeiro carro que eu comprei, a primeira viagem, eu disse, mãe, para onde você quer ir? Ela disse, eu quero ir a Caicó. Quer dizer, parecia que ela tinha necessidade de voltar e mostrar a Caicó. Ela foi, ela lutou, ela venceu. Que ela devia ter também os traumas dela, né? Tinha. Eu acho que ela se refez muito através de mim, né? E eu através dela. Isso. Da coragem. Minha mãe não tinha medo de quase nada, sabe? Eu dizia assim, mãe, você não tem medo de nada? Ela disse, nem de Deus, porque eu sou quase a secretária de Jesus. Nossa! Então quem dizia isso? Eu queria até autoestima da sua. Eu sou quase. Não, e ela realmente, olha, minha mãe enfrentou um câncer. Nossa. Um carcinoma de intestino. E nós tivemos esse diagnóstico, assim, ela era diabética, ela estava já com 75 anos. E eu fiquei muito apreensiva, viu, Cefas? Assim, a paciente diabética, né? 75 anos. E a gente foi fazer essa cirurgia ali na Promata. Vou contar rapidamente essa história. E aí ela teve algumas complicações, ficou na UTI, ficou em coma, teve umas negligênciazinhas de alguns colegas, não do cirurgião dela, um grande médico, mas dentro da própria UTI, né? Da terapia intensiva, era um médico só, não tinha naquela ocasião um clínico para passar a visita. E terminou até eu entrando na história como médica, intervindo, e graças a Deus a gente conseguiu tirá-la. E no dia que ela foi fazer essa cirurgia, ela entrou lá impávida, assim. Eu com a Bíblia na mão ali, querendo ainda ler o Salmo 91, ela disse assim, olha, na hora da internação, fecha essa Bíblia aí, porque o que tiver de ser, será. Vamos tomar conta do que tem que ser feito agora, que só a gente pode fazer, o resto é com Deus. Nossa. Que é a internação. Eu estou entrando com essas pernas e é com elas que eu vou sair daqui. Que isso, doutor Socorro? E foi. Então ela ficou 21 dias entre a vida e a morte. Num tubo, difícil. O doutor Chaguinha se lembra dessa história, né? E era quase uma morte anunciada, até que eu fui para cima, judicializei, tirei os profissionais, coloquei outros e nós tiramos ela dessa UTI. E Deus nos devolveu ela e ela ficou mais 4 anos, viu o neto entrar na universidade e tudo mais. Mas quando eu vi minha mãe daquele jeito, o que me alentava era ela dizer, com esses pés e essas pernas que eu estou entrando, eu vou sair. E no dia que ela teve alta, o rapaz vinha com a cadeira de rodas, naturalmente, para deixá-la no carro. Quando chegou na porta do hospital, ela disse, me dê licença, me ajude, me se levantou e caminhou, deu 3 passos e entrou no carro. Eu tenho que sair com as minhas pernas. Porque ela tinha se prometido Porque isso. eu me prometi isso e é essa a minha conversa com Deus. Nossa. Essa foi Socorro, a agora me bateu uma curiosidade, eu peço desculpas porque eu não sei, ela está viva ainda? Não, infelizmente ela faleceu, já tem 14 anos, né, morreu de morte súbita. Nossa. Mas até a morte, por isso que eu estou lhe dizendo que ela era realmente quase a secretária de Jesus. Nossa. Porque até quando ela dizia depois, né, ela disse, olha, tudo isso que eu passei nessa UTI foi para você, mas para mim sim, para você ser uma médica diferente. E realmente isso foi muito impactante, né? Para você saber como é estar do outro lado. Como é você ser paciente. Então, isso tudo que eu vivi
sirva de lição para você ser uma médica mais humanizada, mais perto dos seus pacientes, mais presente. Nunca deixe um paciente lhe esperando por mais de 4 horas. Se não puder ir, providencie alguém. Não deixe. E realmente eu carreguei isso, tenho carregado isso. Ela conseguiu lhe ajudar até enquanto até formação no leito de médica. morte quase, né? Mas enfim, ela no dia em que ela faleceu, Aqui em Natal. Aqui em Natal, ela sempre teve a casa dela, né? Embora ela vivesse muito na minha casa, mas ela disse, eu preciso ter a minha casa, ter um lugar para chamar de meu, né? E aí ela chegou na minha casa cedinho, eu estava saindo para a academia, 5h30 da manhã. Eu disse, vixe Maria, caiu da cama? Ela disse, não, hoje o dia é curto. Foi no dia que ela faleceu. Então ela foi na Ceasa, fez a feira. Ela disse, hoje o dia é curto? Hoje o dia é curto. Foi à tarde na escola da minha filha, participar da reunião de pais e mestres. Foi no salão, fez as unhas, jogou o shampoo cinza no cabelo dela, fez uma escova e às 19h40 ela faleceu. Morte súbita. Preparou o meu jantar, me ligou, disse, mãe, ainda estou terminando, ainda tenho 3 pacientes. Eu estava atendendo lá em Parnamirim. Ela disse, mas venha que preciso muito falar com você. 15 minutos depois a moça me ligou e disse, Ana Terezinha estava na rede, passou mal. E quando nós chegamos, eu chamei SAMU, chamei o médico, tinha um grupo de médicos, né? O doutor Sami, que infelizmente faleceu de Covid, um grande médico, um grande cirurgião, foi quem atendeu a minha mãe, fez de tudo. Mas infelizmente tinha chegado a hora dela. Mas eu estou dizendo isso tudo para dizer que até a morte que ela pediu a Deus, ela teve. Né? Que foi uma morte súbita. Precisa ter prestígio com Deus. Não é? Era a secretária, né, de Jesus. Secretária de Jesus, naturalmente. Como ela dizia, eu não vou agonizar em praça pública. Eu não vou morrer aos poucos. Que maravilha. Obrigado, Águio. E tem pergunta e comentário aqui, doutor Socorro. Carlos Lima, diagramador, jornalista. Boa noite, muito sucesso para vocês. Obrigado, Carlinhos. É o famoso Carlinhos BenTV. Marluce de Souza, parabéns. Uma entrevista extremamente rica em informações, não somente para as mulheres, mas para todos. Que bacana. Obrigada, Marluce. Valeu, e vamos falar mais sobre isso. Doutora Socorro, vamos falar, a gente vai chegar já. Opa, muito obrigado. Águio, obrigado. Eu aqui na água. Pronto. Estou evitando, depois que eu li aí um trabalho dizendo que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia indica álcool por causa das demências. Diga isso aí, não. Eu tenho reduzido, mas eu gosto de uma cervejinha e de um bom vinho. Né, doutor Geraldo? Já tomamos algumas vezes um bom vinho em Brasília. E um álcool moderadamente é bom também, né? Eu acho que tem que ter. A gente não pode levar a vida tão a sério, né? Eu acho que a vida já é tão já cantou Chico Buarque. Também sem a cachaça, no sentido figurado, ninguém segura esse rojão. Ninguém segura esse rojão, isso é verdade. Doutora Socorro, vamos falar de Parnamirim. A senhora teve um impacto em Parnamirim, foi quando eu lhe conheci e lhe entrevistei no Potiguar Notícias. Como é que foi o seu trabalho em Parnamirim? Quais são as lembranças que a senhora tem? Olha, durante muitos anos Parnamirim foi a minha primeira casa. Porque eu passava mais tempo em Parnamirim do que na minha própria casa. Foi uma cidade que me adotou como filha. Né? Foi uma cidade onde as mulheres acreditaram na minha proposta de pesquisa e fizeram de mim mestre e doutora. Foi para Parnamirim que eu levei a primeira faculdade de medicina privada do Rio Grande do Norte, a Universidade Potiguar, na gestão de Agnello Alves. Né, contra tudo e contra todos, né? Doutor Chaguinha me relembrou isso. Né? Exatamente. Conversamos aqui antes de começar o programa. Pois é. E assim, contra tudo e contra todos. Uma rede que era de saúde apenas foi transformada numa rede de ensino. Mas eu muito me orgulho disso. Nós formamos eu consegui ainda, como coordenadora do curso de medicina, formar 3 turmas. Eu, o professor Ion, a professora Graça Araújo, depois a professora Graça saiu, mas o professor Ion ficou comigo, depois eu saí, o professor Ion continuou. Formamos grandes médicos humanizados, dentro de Parnamirim. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que a primeira turma de medicina, o primeiro dia de aula, nós levamos esses meninos para as unidades básicas de saúde. Por quê? Eu me formei num curso de medicina em que o primeiro dia de aula, Cefas, era no anatômico, uma mesa aqui e um cadáver em cima, como a maioria dos meus colegas. Né?
E a gente se forma médico para cuidar de pessoas, não é de doenças, não é? E nem de cadáveres. De cadáveres. Então nós quisemos mudar esse jeito de... Como dizia minha mãe, o fim depende do começo. Então nós começamos levando esses meninos dentro de um ônibus para as unidades básicas de saúde, para eles verem onde o povo vive, onde as pessoas adoecem e morrem. Nossa. E o SUS, esse grande sistema de saúde que nós temos, que é também o grande organizador da formação de recursos humanos desse país, precisava ser cenário de escola para esses meninos. E foi uma ousadia muito grande, né? Porque nós fizemos isso em 2006 e deu certo, viu? Até hoje continua, mudou muito o projeto pedagógico do curso, mas foi graças a Parnamirim, ao acolhimento dos profissionais, da população, da gestão, na ocasião de Agnello, depois continuou com o ex-prefeito Maurício Marques, que a gente conseguiu e deixar esse legado para essa juventude que se formou médico, entre eles os filhos, né? O programa de aprendizagem e atenção básica, né, dona Nancy? Exatamente, foi, né? E serviu mesmo. O programa de aprendizagem e atenção básica fez a gente construir médicos numa outra visão da medicina. E eu sou apaixonada por esses meninos, né? Eu fui, inclusive, homenageada por eles e queriam dar o meu nome à turma. Eu digo, não, bote o nome do professor Paulo Vasconcelos de Paula, né? Esse homem também que deixa um grande legado através da Universidade de Potiguar ao desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Verdade. Então, minha história com Parnamirim foi uma história de amor. Né? Em Parnamirim, eu digo que eu fui quase tudo. Eu só nunca nunca ocupei uma cadeira eleita pelo povo. Né? Eu cheguei a ser candidata a vereadora numa campanha meio desastrosa. Na época eu era casada com Walter Fernandes. Eu lembro disso. Ele era o presidente do partido, pelo Partido Comunista, pelo Partido Comunista PDT, do Brasil, não era o PDT, PCdoB. Ele foi pro PDT depois, então. Ele foi pro PDT depois. E foi uma loucura aquilo, viu? Mas foi muito bom, eu acho que foi um grande aprendizado. Eu conheci o outro lado da política, né? E vi que realmente lá não é como disse um dia a Agnello. A Agnello um dia me chamou assim, em cima do palanque, e disse: doutora, desista disso. Porque a senhora é uma mulher carregada de emoções, de sentimentos e de sonhos. A política é negócio, e negócio não tem lugar para isso, não. Então a senhora vai se decepcionar muito, desista disso. Volte para o seu centro cirúrgico, volte para o seu consultório, que lá a senhora serve mais à sociedade. A cara de Agnello, esse tipo de conselho. Eu disse, pois é, mas eu vou continuar, prefeito, eu vou até o final. Ele era prefeito na época. Não, ele era deputado. Ele já era deputado, Maurício é que era o prefeito. Sim. Eu vou continuar porque eu não sou de desistir de nada. E eu fui criada por uma mulher que dizia sempre, insistir sempre, desistir jamais. Então eu trinquei os dentes e tive na época 748 votos, né? Não comprei nenhum voto. Quem votou em mim, votou... Nem todos podem dizer a mesma coisa. E assim, eu sou muito grata a Parnamirim, né? Assim, eu tive alguns dissabores, né, nesses últimos anos, por questões de ordem política. Eu praticamente fui convidada a me retirar do cenário do serviço público de Parnamirim, por essa gestão que, graças a Deus, vai terminar, né? E que prestou um péssimo serviço à atenção à saúde da população parnamirense. É a sua avaliação? Em especial as mulheres, sim. É mesmo? Sim. Em especial as mulheres parnamirenses. Passou-se 4 anos sem se fazer uma cirurgia eletiva em Parnamirim. É mesmo? A operação fura-fila não deu em nada. E a gente sabe por que essas pessoas... Eu me distanciei um pouco de Parnamirim. A gente sabe por que exatamente como... essas pessoas não foram operadas. A gente sabe por quê. Eu passei lá durante 2 anos tentando operar uma paciente e não conseguia. Trazia aqui para a maternidade e fazia a cirurgia. Então, eu acho que assim, a política é o lugar para a gente fazer o bem à sociedade. Infelizmente, nem todos que lá estão pensam assim. Mas assim, não é nada pessoal, que eu não tenho nada contra ninguém, pessoalmente, né? Mas eu comecei a ir ao Ministério Público saber porque eu não conseguia. A senhora está falando enquanto gestão, enquanto gestão. administrativo. Do ponto de vista pessoal, não tenho nada contra ninguém. Sim. Né? E aí, assim, eu tentava operar os doentes, não conseguia. Dizia, não, é porque tem uma fila que é o Ministério Público que regulariza. Eu digo, mas não é possível.
embora em alguns momentos realmente o Ministério Público se metia muito na gestão. Né? Aí quando eu fui lá, eu disse, não, aqui não tem lista nenhuma e não existe isso não. Aí começou muita confusão, eu tive que judicializar. As duas últimas cirurgias que eu fiz lá precisei judicializar. Eu judicializei para operar as doenças. Coisa absurda. Uma inversão completa nas coisas, né? Absurda. Mas assim, eu tenho muito orgulho de Parnamirim, devo muito a Parnamirim, devo muito às mulheres parnamirinenses, devo muito à sociedade parnamirinense. Agora, a política parnamirinense eu não devo absolutamente nada. E devo a um único homem que foi prefeito lá, que se chama Maurício Marques. Esse me fez diretora da maternidade e deu autonomia financeira e administrativa à maternidade, para a gente fazer de lá o que a gente queria e fizemos. Foi quando a gente ampliou os leitos da UTI neonatal, fizemos a reforma da maternidade, em 1 ano e meio nós conseguimos fazer, porque é possível fazer, Sérgio. Sim, acredito. É possível fazer, basta querer fazer. Perfeito. Estamos aqui no Conversa de Botequim, a produção me falou que estamos chegando quase a 1 hora. Já? Já, estamos quase chegando, passou voando. Nós temos mais perguntas para fazer, que tem mais assunto bom. Doutora Socorro, lá estou eu, jornalista, lendo a notícia. Daqui a pouco, doutora Socorro Moraes, como secretária nacional de defesa das... Desculpa, o termo das pessoas idosas. Das pessoas idosas. Em Brasília, como é que foi isso? Pois é, tem coisa... Como é que aconteceu isso? Como é que foi esse alinhamento? Não, essa é uma página da minha vida que você vê claramente a mão de Deus fazendo assim, ó, e colocando você naquele lugar. Eu não conheci o deputado Roberto Alves de Lucena, na época que eu estava terminando o doutorado e precisava de dinheiro para concluir, e essa pesquisa era feita, uma parte dessa pesquisa era feita na USP de São Paulo. Então nós colhíamos sangue dessas pacientes, eu pegava um voo, na época que o aeroporto era em Parnamirim, e ia para São Paulo, porque nós não tínhamos bancada para extrair o DNA dessas mulheres aqui. E aí eu sentei assim, ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar e eu contei a história a ele, de que estava fazendo essa pesquisa, mas nós não tínhamos dinheiro para terminar. Aí ele disse, olha, eu sou deputado federal pelo estado de São Paulo, e eu me interesso muito por essa pauta do envelhecimento, a senhora vá no meu escritório lá em São Paulo, me leve esse projeto que eu vou colocar uma emenda para a senhora concluir sua pesquisa. E foi aí que eu conheci esse senhor. Ele não é daqui do Rio Grande do Norte, a família dele, Lucena, é da Paraíba, sim, mas ele tinha vindo aqui porque na época ele veio apoiar um candidato, acho que até alguém da família Jacome. Né? E aí foi assim que eu conheci o deputado. Foi ele que fez o projeto de lei que criou a secretaria. E quando a secretaria foi criada, ele lembrou de mim, pediu o meu currículo, mandou o meu currículo com mais de 8 pessoas e fui eu que fui agraciada e nomeada. E eu digo assim, eu dormi médica e acordei secretária nacional. E eu nada sabia de direitos da pessoa idosa. Nossa. E uma secretaria especial, né, uma secretaria que tinha uma relevância muito grande, era uma secretaria que fazia 4 anos que os movimentos sociais reivindicavam. Né? Então, no dia que eu tomei posse, né, eu fui sabatinada na Câmara, fui sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça e fui para o Ulisses Guimarães tomar posse. E aí eu senti o peso da responsabilidade do que hora eu assumia. Né? Os movimentos sociais lá, todos presentes, esperando de mim algo que fizesse a diferença na vida das pessoas. E eu fiquei 184 dias no cargo e foi o maior aprendizado da minha vida, tanto em termos de gestão, quanto de envelhecimento. Então foi assim que eu me tornei secretária nacional da pessoa idosa. A experiência deve ter sido realmente... Foi. Eu entrei, não sabia nada, mas o que gritava, né, era a violência contra a pessoa idosa naquele momento e a falta de recursos. Nós não tínhamos recursos, nós tínhamos naquela ocasião um pouco mais de 5 milhões para fazer toda a política de envelhecimento do Brasil e eu era a primeira secretária. Né? E aí eu fiz logo lá uma reunião com todos os delegados de polícia das capitais brasileiras para entender essa pauta da violência e o Ministério Público. E isso foi realmente o que muito me ajudou. E também o São Paulo foi muito importante para o meu crescimento e para a minha gestão lá. Não foi nem o Rio Grande do Norte. Daqui do Rio Grande do Norte só teve um deputado, o deputado Felipe Maia,
que me procurou quando soube que era uma potiguar que estava na cadeira, sentada. Ele foi lá e colocou o mandato dele à disposição da nossa secretaria. Foi o único parlamentar do Rio Grande do Norte, naquela época. Perfeito. Estamos aqui com a doutora Socorro Moraes, uma conversa maravilhosa. Por mim, eu ficava aqui até 11 da noite, mas tenho que liberar, a senhora tem que liberar o palco. Daqui a pouco tem show de Jaina Elne, cantando Maria Bethânia, aqui no Bardalos. Vixe, então eu vou ficar. Olha, fã de Maria Bethânia. Pronto, olha aí, vai virar fã de Jaina. Acho que eu vou acabar tomando cerveja. Olha aí, conversa de botequim nunca falha. Mas uma última pergunta, doutora Socorro, assim, uma pergunta bem global. A senhora falou muito na questão de envelhecimento com qualidade para as mulheres, questão de menopausa. Uma mulher que está já chegando numa faixa de idade, 45, 50, indo para os 60, mulheres que querem saber mais, elas devem procurar, elas procuram uma profissional, como elas devem proceder, como elas tirar dúvidas, como é que a senhora orientaria? Porque olha, graças a Deus, estar também assistindo. A gente hoje tem um projeto de lei que já passou em todas as comissões do Congresso Nacional e nós ajudamos a redigir esse projeto de lei, que é de um senador lá de Roraima, Messias de Jesus, que o Sistema Único de Saúde vai ter um ambulatório especializado em climatério e menopausa em todas as capitais brasileiras, né? Que nós não temos. As mulheres na transição para a menopausa, que é a fase mais difícil, aquela fase em que elas ficam muito sintomáticas, acaba a menstruação, e a falta dos hormônios gera muitas alterações, elas ficam perambulando, né? Batendo de porta em porta, buscando uma solução, mas nós vamos ter atendimento especializado para isso. E eu também criei o fórum, né? Eu e a doutora Maria do Carmo, uma socióloga lá de São Paulo, né? Hoje eu digo muito que eu faço mais sucesso em São Paulo do que no Rio Grande do Norte, São Paulo e Brasília. Então nós criamos um fórum permanente de defesa dos direitos das mulheres idosas, das mulheres 40, 50, 60 mais, né? E os homens também precisam se cuidar, hein? Os homens que lutam. Boa, isso. Agora uma pergunta, assim, e eu faço meia-culpa aqui, público e ao vivo. Realmente o homem tem dificuldade em procurar médico. Tem sim. Eu já fiz exame de próstata, mas muitos amigos meus têm problema com isso até hoje, porque é um tabu infantil, mas amigos meus com 50, 60 têm. Por que mulheres não têm esse medo de cuidar da saúde e procurar ajuda e homens têm? Por quê? Eu acho que porque as mulheres logo cedo elas são treinadas para isso, né? Elas são treinadas para levar os filhos para a unidade básica de saúde, durante a gravidez. Então as mulheres são as líderes, elas ficam em casa cuidando da família. O menino adoece, não é o pai que vai levar para o hospital, é a mãe. É a mãe. Hoje já são os pais, graças a Deus, né? Hoje a gente vê muitos homens na consulta do pré-natal. Eu não faço mais pré-natal, mas ainda alcancei os homens indo para o pré-natal com as mulheres. Eu acho isso muito bacana, essa discussão da paternidade participativa e responsável. Então as mulheres, os homens não foram preparados para isso. O homem é preparado para ser o machão, o provedor, né, o dono da casa, mas que não se cuida. E quando eles procuram, os diagnósticos já são tardios, né, e aí já não tem muita coisa para se fazer. Porque assim, cada dia eu tenho mais certeza que medicina é promoção e prevenção à saúde. Perfeito. E uma última pergunta, antes de ler aqui as perguntas Não, deixa eu ler primeiro as perguntas das outras Lê as perguntas pessoas. Dos internautas. Isso, tirar o óculos para ler, ao contrário. Marluce de Souza, valeu Marluce. Admirável história de vida sua, Socorro, e o de sua mãe. Meu filho é estudante do campus de Caicó. Olha que maravilha. E já terá sua formatura na turma 2025.2, no novo prédio, que ficou maravilhoso. Eu fui à inauguração do novo prédio. Deixo aqui o meu abraço para o professor George Dantas, um grande sonhador que sonhou e realizou, levando esse curso de medicina para Caicó. Como ele diz, o seridoense é de uma terra onde o queijo é marcado a ferro e fogo, a carne é de sol e as cercas são de pedras. Que maravilha, que frase Essa frase é dele, hein? Que frase maravilhosa. E aqui uma pergunta de uma pessoa que você não conhece, mas posso lhe apresentar? Chaguinha. Meu amigo querido. Doutor Socorro, como foi ser intitulada cidadã natalense? Olha, você estava lá, né? Foi muito bom, foi? Porque foi inclusive um projeto de lei do vereador Kleber Fernandes. Foi uma grande emoção para mim, né? Subir naquela tribuna, contar a minha história e nascer
filha de Natal. Maravilha. Indo para a reta final aqui, uma última pergunta, questão. A senhora atende ainda? A senhora tinha uma clínica, a sua clínica, se eu não me engano, em Nova Parnamirim. Era, mas fechei. Em Parnamirim eu não tenho mais nada. Nada. Né? Mas ainda atendo, né, por clamor das mulheres. Ainda vou uma, 2 vezes por mês, né, porque hoje eu me divido muito entre Natal, Brasília e São Paulo, né, porque faço consultorias, inclusive dou algumas contribuições na ONU Mulher como consultora sênior, né, nessa construção do envelhecimento feminino, de políticas públicas, não só para o Brasil, mas para a América Latina. E em São Paulo, como médica nutróloga que sou, eu faço parte da Associação Brasileira de Nutrologia e a gente tem muitas reuniões, congressos, dou aula no curso nacional de nutrologia, mas ainda atendo em Parnamirim e tenho o meu instituto, que é chamado Instituto Ser Melhor, né, que funciona em Natal, aqui em Candelária. Perfeito. E atendo muita gente em Parnamirim, atendo no 0800, tenho o maior prazer que as pessoas vão ao meu consultório. Eu já atendi numa associação, mas queria usar isso politicamente. E eu acho que, embora a política seja, como eu já disse, o lugar para se fazer o bem, infelizmente tem muita gente lá dentro que querem fazer qualquer coisa, menos o bem coletivo. E eu não empresto meu nome para isso. Muito bem. Estamos aqui na reta final do Conversa Botequim maravilhoso, doutor Socorro Moraes. Agradecer a todo mundo que está aqui, a equipe, José Agro, da filmagem e produção, Natália Chagas, assistente de produção e mídias sociais, Lula Belmont, o nosso hostess aqui, o nosso querido dono do Bardaus Comida e Arte. Agradecer aos apoiadores, a Noreg, a Durne Sindicato, Simmed, aqui representada pelo presidente Geraldo Ferreira, Sindipetro, Sindilimp, Max Mail, IP Editora e Cachaçaria Morim. E por falar em Cachaçaria Morim mandou para a senhora uma cortesia, uma cachaça artesanal Triunfo. Opa, muito obrigada. Olha, eu quero agradecer em especial, muito obrigada, Cachaçaria Amorim. Vou tomar uma caipirinha. Olha! Quero muito agradecer ao meu amigo Geraldo Ferreira, companheiro de muitas lutas, né, inclusive ali em Brasília, em defesa dos profissionais médicos, né? Geraldo escreveu um longo capítulo aqui em defesa dos médicos do Rio Grande do Norte, né? Sacrificando muito a vida pessoal dele. Está ali a esposa dele balançando a cabeça e dizendo que sim. Márcia aqui, doutor Geraldo, Chaguinha, Nancy, Glaucio, Manuelzinho chegou agora. Olha aqui, muita gente bacana aqui. Mas eu quero parabenizar o doutor Geraldo, né, por todo esse trabalho que ele tem feito em defesa, né, da carreira do médico, em defesa dos médicos do Rio Grande do Norte. Né? E agradecer, viu, Cefas, a você, pela segunda vez você me entrevista. E eu costumo dizer que o bom jornalista é aquele que extrai o melhor do seu entrevistado. Não sei se você conseguiu extrair, porque eu sou uma entrevistada pequena, né? Mas pelo menos me emocionou muito. Eu fiquei emocionado. Revivendo a história da minha mãe aqui, eu acho que 50% da nossa conversa foi em torno dela. Para você, Terezinha, sempre tudo. A quem eu devo tudo, que me tornei. Eu, Bruno e Bruna, meus 2 filhos. Que maravilha, de uma salva de palmas. Essa pessoa maravilhosa. Obrigado. Uma entrevista maravilhosa. Doutora Socorro, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado, entrevista maravilhosa. E quem pegou começado é só ir lá no Instagram do Simed, vai no Facebook Cefas Carvalho, vai no próprio Instagram do Dr. Socorro Moraes e assiste tudo. E até o próximo Conversa de Botequim.